Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesta noite, que você esteja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Eu estou morando aqui em Atibaia faz um pouco mais de um ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses mais ou menos, mas a Fernão Dias eu já passei muitas e muitas vezes. Meus pais moraram cerca de 10 anos em Bragança Paulista, isso já há alguns anos atrás, voltaram esse ano a morar lá, mas entre 2009 e 2019, mais ou menos, eles moraram em Bragança Paulista, e eu, durante a maior parte desse tempo, morava em São Paulo com a minha família, então era caminho de visita de pai, né? Quase toda semana a gente passava pela Fernão Dias, e sempre tinha uma imagem que gravou no meu coração, na minha mente, na minha memória, que toda vez que eu estava voltando de Bragança para São Paulo, mais ou menos quando eu estava aqui logo centro de Atibaia, mais ou menos aqui nessa região, aqui um pouquinho antes do Jardim Imperial, do meu lado direito, para quem conhece a rodovia Fernão Dias, né, indo para São Paulo do lado direito, tem uma grande empresa lá chamada Flexboat, é isso? É aqui pertinho, né? Deve ser mais ou menos perto aqui. E tem uma frase que me marcava, um slogan, né? O slogan é feito para isso, né? Para marcar o nosso coração, a gente não esquecer nunca mais. Está escrito lá, de forma enorme, do lado do galpão da empresa: aqui fabricamos os melhores barcos infláveis do Brasil. Já viu essa frase ali? Né? E toda vez que eu passava, eu olhava aquela frase, puxa vida, que legal, que ousado. Não sei se é o melhor barco ou não, nunca andei de barco inflável, nunca andei de barco, muito menos de barco inflável. Vai saber se é o melhor ou não, eu não sei. Mas que aquela frase produziu efeito na minha vida e produz até hoje, porque toda vez eu me lembro dessa frase escrita na empresa. E certa vez, lendo o livro de Tito e vendo o desejo de Paulo em que aquela comunidade que estava estabelecida lá em Creta, eu vejo claramente que o desejo de Paulo era que naquela região de Creta houvessem os melhores crentes do Brasil. Do Brasil não, né? De Creta, ou do mundo, quem sabe. Mas a ideia é que Paulo, na sua carta de Tito, nessa carta escrita a Tito, e se você quiser pode já abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo a Tito, Paulo deixou esse irmão lá, esse jovem pastor na região de Creta, para quê? Para duas coisas: para colocar as coisas em ordem, as demais coisas em ordem. A gente não sabe exatamente quais eram essas coisas em ordem, a gente descobre mais ou menos o que é lendo a carta, e também para constituir presbíteros. E o objetivo de tudo isso é que lá houvesse a formação de crentes melhores do que existiam naquela região, naquela igreja. Né? Então estamos falando de uma igreja que a princípio não foi plantada pelo apóstolo Paulo, nós não sabemos exatamente. Nós sabemos que Paulo passou pela cidade de Creta quando estava indo para Roma, para ficar preso lá em Roma, esperando o julgamento. Mas não há indícios no texto em Atos dos Apóstolos que Paulo plantou essa igreja. O que nós sabemos é que ele enviou Tito para lá, e que agora ele escreve algumas recomendações para Tito, para que colocasse a casa em ordem e para que constituísse presbíteros. Nós vamos ver então que, da mesma maneira que essa empresa que eu citei diz que fabrica os melhores barcos do Brasil, a ideia de Paulo era que naquela igreja fossem formados os melhores crentes do mundo, né? Tamanho envolvimento e tamanha descrição de coisas que aqueles irmãos deveriam fazer, e que ao final desse processo é como se aqueles crentes recebessem um selo de aprovação, não necessariamente do apóstolo Paulo, mas um selo de aprovação de Deus, que confirmassem que de fato eles eram bons crentes, que estavam vivendo de acordo com o chamado que Deus tinha para a vida deles. E a pergunta inicial é: você gostaria de receber esse selo de aprovação? Você gostaria de Deus dando um tapinha no seu ombro e dizendo: esse aqui é o melhor crente da Redondeza? Não por orgulho, não para ser melhor do que os outros, mas como alguém que está sendo aprovado, que está fazendo o que Deus quer que você faça. Espero que isso esteja no seu coração, o desejo de ser melhor, o desejo de receber a aprovação do Senhor como um crente genuíno, como um discípulo que de fato vive de acordo com o chamado que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?
Vamos ler então? Nós vamos ler o capítulo 3, tá ok? Capítulo 3, Tito 3, os versículos de 1 a 8. Tito 3, versículos de 1 a 8. Lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te entregar mais uma vez nosso coração, nossa mente a Ti nesta noite, pedir que o Seu Espírito fale conosco, fale através da Tua palavra, e que nós sejamos transformados, que a Tua palavra receba acolhimento nos corações, mas além disso, Senhor, que os nossos corações sejam um terreno fértil para que a Tua palavra cresça, frutifique, gere transformação nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, daqueles que estão ao nosso redor, para a Tua glória. Esse é o nosso desejo, Senhor, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, vamos lá. Vamos separar esse texto aqui em 4 partes e vamos caminhando aos pouquinhos, relendo e meditando naquilo que o Senhor tem para nós. Primeira coisa, a primeira palavra que tem aí no capítulo 3, qual é? Lembre. Lembre a todos e tá. Mas essa palavra é uma palavra muito daquilo que Paulo está pregando para Tito e ordenando que Tito pregue à igreja não é novo, tá bom? Você talvez venha aqui semana após semana e talvez em alguns momentos você pense assim, acho que o pastor já falou isso alguma vez, né? E aí passa 15 dias e você fala assim, mas de novo isso daí, ele já falou isso em alguma vez, mas de novo a Bíblia está repetindo essa mesma informação. Parece que tem isso em algum outro lugar da Bíblia. Irmãos, essa é uma verdade que nós cristãos não podemos fugir. A palavra é a mesma, não tem novidade toda semana. E as coisas que nós precisamos viver, a gente já escutou em algum lugar, principalmente aqueles que já estão na igreja há um bom tempo. Talvez você não vai ver quase novidade durante um ano inteiro. Por quê? Porque nós precisamos lembrar das coisas elementares. E esse é o papel da igreja, esse é o papel de Tito como pastor, esse é o papel do pastor da igreja, dos pastores das igrejas, e de nós como irmãos em Cristo, é revisitar verdades que nós já conhecemos, e nos lembrar disso dia após dia, semana após semana, porque nós vivemos numa época em que a gente acha que a gente vê um conteúdo e pronto, e a gente semana que vem precisa ir para outro conteúdo para ser mais inteligente, mais conhecedor, mais santo, mais espiritual, e nem sempre é assim. Nós precisamos muitas vezes fazer igual a vaca, que pega um pouquinho de capim e rumina, e mastiga, e não sai daquilo, no mesmo capinzinho, aí engole, aí depois volta para a boca de novo, e mastiga, aquele mesmo negócio. Porque assim, a vida cristã ela não é automática, a gente não escuta uma coisa e sai aplicando no dia seguinte.
Então essa primeira verdade, ela vai impactar todo o nosso texto e deve impactar a nossa vida. Nós precisamos lembrar daquilo que já nos foi dito. Nós precisamos lembrar das coisas que nós já sabemos, que nós já aprendemos, porque Deus quer nos levar cada vez mais profundo na prática daquilo que Ele tem para nós. E a primeira coisa então que Paulo quer dizer é: lembre a todos. Ou seja, o povo já sabia do que ele estava falando, mas era necessário que ele relembrasse as mesmas informações. Agora, o que Paulo quer que Tito relembre o povo que estava lá em Creta? E aí você vai acompanhar comigo aí nos versículos 1 e 2, que existem 4 palavrinhas, o e, né? Lembrem a todos que se sujeitem, e nós vamos ver 4 ques. E essas são as 4 coisas que Paulo quer que Tito relembre as pessoas de como elas devem agir. Vamos lá, primeiro que se sujeitem aos governantes. O segundo que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. O terceiro que não difamem ninguém. E o quarto, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. E é interessante notar que esses 4 ques, eles falam de coisas que ele já falou na carta para Tito, no capítulo 1. Então vamos reler lá o que está escrito no capítulo 1, nos versículos de 10 a 16. O que Paulo falou no começo da carta? Paulo falou que Tito deveria constituir presbíteros. Os presbíteros eram os líderes da igreja, os supervisores da igreja. Ele deveria fazer isso em cada cidade de Creta. E outra coisa que ele fala é que ele dá a descrição desses presbíteros. É um texto bastante conhecido, né? Que está lá no versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e assim vai. Depois, o que vai acontecer? Ele vai falar que naquela região, naquela cidade, naquela igreja em Creta, haviam falsos mestres. Pessoas que faziam parte da igreja, mas que eram do partido judaizante. Para aqueles que têm frequentado aqui, o pastor José Hilário falou disso algumas semanas atrás, né, quando lembrou e pregou para a gente o caso de Pedro com Cornélio, e que depois os judaizantes confrontaram Pedro, né? Então os judaizantes eles estavam espalhados por todas aquelas igrejas, o início de todas aquelas igrejas. E esses irmãos então, crentes em Jesus, mas estavam trabalhando a palavra de uma forma diferente do que Paulo ensinava. E aqui há um alerta para Tito sobre como eram esses homens. E isso está descrito no capítulo 1, do versículos 10 a 16. Nós vamos ler por quê? Porque isso vai ser um contraste com as ordens que Paulo está dando lá no capítulo 3. Acompanhe comigo. Capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Se ocupem, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. É um relato bem cruel, né? E Paulo acusa que esses caras talvez nem crentes sejam. Mas é interessante que no capítulo 3, Paulo vai revisitar alguns desses temas, de maneira contrária. Então aqueles homens, os falsos mestres, que ensinavam e que viviam de maneira errada, eles eram desobedientes, insubmissos. E Paulo agora está falando: lembrem a todos
que sejam submissos às autoridades. Né? Então nós temos autoridades na igreja, certo? Os pastores. Temos autoridades no governo civil, que são os prefeitos, os governadores, os presidentes. Né? O policial é uma autoridade? Sim. O professor numa sala de aula é uma autoridade? Sim. O que Paulo está dizendo? Aqueles homens, eles são desobedientes, eles são insubmissos. Agora vocês, igreja, não devem se parecer com eles. Vocês devem ser obedientes às autoridades. Porque em outro texto nas Escrituras, Deus fala através de Paulo que foi Deus que constituiu todas as autoridades na terra. Então, quando nós nos submetemos às autoridades humanas constituídas, aí você vai falar assim, mas mesmo Lula ou o governador? E sim, todo mundo. Nós devemos nos submeter às autoridades, até que as ordens das autoridades não firam as Escrituras. Então nós nos submetemos. E quando nos submetemos às autoridades, nós nos submetemos a Deus que constituiu as autoridades. Mas aqueles falsos mestres, eles não se submetiam a ninguém. A segunda ordem, sejam obedientes e dispostos ou prontos a praticar boas obras. Aqueles homens eram obedientes? Não eram obedientes. Eles ensinavam o que eles queriam do jeito que eles queriam. Eles não obedeciam à palavra de Deus, eles não obedeciam à liderança da igreja. Mas Paulo está dizendo para a igreja, através de Tito: Tito, lembrem todos que vocês devem ser obedientes, porque a marca de um bom servo é a obediência. Lembrem que Jesus disse lá em João capítulo 15, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Ou seja, o crente obediente, ele demonstra através da sua obediência, através da sua submissão, que ele ama a Deus e ama Jesus Cristo. Aqueles homens não amavam a Deus e não amavam Jesus Cristo como deveriam. O recado então que Paulo está dizendo através de Tito é: não sejam iguais àqueles caras, mas lembrem-se daquilo que nós devemos viver como discípulos de Jesus. Aí uma partícula muito interessante, ele diz: sejam prontos, tenham prontidão para as boas obras. E as boas obras aqui é uma palavra especial no vocabulário de Paulo, principalmente nas cartas pastorais, principalmente em 1 Timóteo e em Tito, que são cartas que Paulo escreve para jovens pastores que estão iniciando o trabalho nas igrejas para organizar as igrejas. Interessante que no restante das cartas de Paulo praticamente não aparecem essas palavras, boas obras. Nós vamos ver uma vez lá em Efésios, capítulo 2, mas aqui, em 1 Timóteo, nós vamos ver 4 vezes essas palavrinhas boas obras, e na carta de Tito, que tem apenas 3 capítulos, aparecem 5 vezes a palavra boas obras, mostrando que de fato essa palavra é uma terminologia importante, não apenas para Paulo, não apenas para Tito e para Timóteo, mas para a igreja de Jesus Cristo. Porque as boas obras, nós vamos revisitar isso ainda na pregação de hoje, elas não resolvem a nossa vida, mas elas mostram que a nossa vida está resolvida. Entende isso? As boas obras, elas não conquistam nada, mas aqueles que são obedientes, eles estão sempre prontos a praticar as boas obras e mostrar pelas boas obras que são obedientes e que amam a Deus. E nós vamos trabalhar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Mas essa é uma marca importante, porque aqueles homens, como nós lemos lá no capítulo 1, versículo 16, eles eram reprovados para toda boa obra. Ou seja, aqueles homens que se desviaram da verdade, que eram falsos mestres, eles não praticavam boas obras. Eles não tinham um selo de aprovação por meio das suas atitudes. Mas a igreja verdadeira, pastoreada por Tito, esses sim, deveriam estar sempre prontos a praticar boas obras. E por meio das boas obras mostrarem que amam a Deus. A terceira era não difamar. Porque aqueles homens difamavam. Difamavam por quê? Porque pregavam mentiras. Porque pregavam para o próprio prazer. Porque buscavam dinheiro ao invés de glória para Deus. E daquela maneira difamavam a palavra de Deus, mas também difamavam uns aos outros, porque como diz lá, eles enganavam os outros e eles destruíam e pervertiam casas inteiras.
ou seja, aquilo que saía da boca daqueles falsos mestres, eram mentiras destruidoras, palavras destruidoras. Mas agora, por meio de Tito, Paulo adverte a igreja: igreja, não difame as pessoas, não fale mal uns dos outros, porque o que mais importa para Deus é que a sua igreja seja uma igreja harmoniosa, não uma igreja rachada, dividida com competição, mas sim uma igreja que tem harmonia e paz no meio do seu povo, no meio da comunhão do seu povo. E por último, ele apela para que eles sejam gentis, cordiais, e que isso seja para todas as pessoas. Essa era uma marca muito diferente daqueles homens separadores de pessoas, insubordinados, homens do mal. O que Paulo está falando então é que uma das marcas e uma das lembranças que a igreja sempre devia ter consigo mesmo, através da pregação da liderança da igreja, é que a verdadeira igreja, ela seja diferente dos falsos mestres, que a verdadeira igreja seja diferente do mundo que nos rodeia. E essa aqui tem uma descrição, uma pequena lista de descrição que nos ajuda a entender como nós devemos proceder, tanto na igreja quanto fora da igreja. O que nós podemos tirar aqui e começar a acumular aqui no nosso coração dessa primeira parte? Que nós devemos ter uma lembrança constante de como viver como discípulos de Jesus. A segunda coisa, são 2 alertas de cuidado para nossas vidas. Primeiro, no meio da igreja pode haver falsos irmãos. E nós devemos ter um filtro bem sensível a isso. Porque esses que Paulo está repreendendo no capítulo 1, eles estavam dentro da igreja, não fora da igreja. E muitas vezes dentro da igreja existe pessoa insubordinada, desobediente, que gosta de pessoas que não são cordiais, não são gentis uns com os outros. E isso não é uma marca dos discípulos verdadeiros de Jesus, mas sim dos falsos mestres. Então, primeiro cuidado, tome cuidado com as conversas, com as divisões, com as insubordinações, com as desobediências, para que você não se torne um falso mestre, ou para que você não entre na ladainha de um falso mestre. O cuidado número 2 é que a igreja não deve parecer com essas pessoas, ok? Então se distancie dessas pessoas. E eu não estou falando só da nossa igreja aqui, né? Estou falando da igreja de Cristo, né? De repente você trabalha com um irmão de outra igreja, e o cara é desobediente, é insubmisso, e difama todo mundo no trabalho. Opa, fique longe dessa pessoa. Paulo não quer que você se pareça com essa pessoa. Você já trabalhou com alguém assim? Não me responda. Certa vez eu trabalhava numa empresa, na PAI, e tinha lá poucos crentes. E aí fiquei sabendo que uma das professoras era crente. E aí teve uma ordem lá da direção da empresa, para que nós não levássemos celular para dentro das salas de aula. Quem era o desobediente da regra? A crente. Quem que era insubmissa às ordens? A crente. E eu era crente também. Como que fazer? Como vai fazer a diferenciação, né? O nosso papel é, eu me distancio dessa pessoa, né? Para mostrar para as outras pessoas que eu sou diferente dela. Então tome cuidado com as influências na família, nos trabalhos, nas escolas, nas faculdades, né? Não se pareça com as pessoas que são insubmissas, desobedientes, que difamam uns aos outros. E por último, nós devemos manter a harmonia e a paz através da cordialidade, através da obediência e da submissão. Nós aqui, como igreja agora, nós precisamos trabalhar pela harmonia da nossa comunidade. Amém? Vamos para a segunda parte, versículo 3. No versículo 3, nós vamos lembrar que nós precisamos nos lembrar do nosso passado. Paulo então faz esse apelo para que a vida dos crentes fossem transformadas e fossem diferentes dos homens maus, e tem um pois, e esse é o motivo do porquê que nós devemos nos distanciar e tomar cuidado. Por quê? Porque nós também, no passado, éramos assim. Éramos como? Insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Nós precisamos nos lembrar
que a ideia de Paulo, lá no capítulo 1, era que aqueles homens que eram maus deveriam ser repreendidos severamente para que fossem sadios na fé. Isso está lá no versículo 13. Ou seja, a ideia de Paulo não era que queimassem aqueles homens, mas que repreendessem eles para que eles se tornassem crentes sadios. Por que essa repreensão? Porque no fim, irmãos, todo redimido em Cristo Jesus já foi pecador um dia, certo? Então, da mesma maneira como aqueles homens estavam vivendo no pecado, nós, os crentes sadios entre aspas, né? Porque muitas vezes nós não estamos tão sadios assim, mas nós, os crentes sadios, obedientes, submissos, que não difamam, um dia nós também fomos iguais àqueles homens, iguais às pessoas do mundo, que são como? Certo e do que é errado. Nós éramos desobedientes, porque em suma não obedecíamos a Deus, e também não obedecíamos às autoridades, não obedecíamos a pai e mãe, éramos desgarrados, e essa palavra aqui quer dizer alguém que saiu do caminho. Imagine você andando com seu filho numa trilha, e de repente o seu filho larga a sua mão e sai da trilha. Esse filho está desgarrado, nós precisamos ir lá, agarrar ele de volta e colocar ele no caminho de novo. Nós éramos assim, desgarrados, queríamos andar do nosso jeito, pelo nosso caminho, na nossa velocidade, com a nossa sabedoria. Éramos escravos de todos os tipos de paixões e prazeres, todos aqueles desejos maus que nos levam ao pecado. De onde vem o pecado? Senão do nosso próprio coração. E essa é a vida daqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, vivem para si, por si, para a sua própria glória, buscando satisfazer os seus próprios desejos o tempo todo. E nisso entram em contendas e guerras, porque desejam, porque querem aquilo que desejam. E esse é o retrato daqueles que são os ímpios, que não ligam para Deus, não vão buscar a obediência à palavra de Deus, mas sim vão buscar a obediência ao seu próprio coração mau. Viviam em maldade e em inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Bem contrariamente àquilo que Jesus disse, né, para que nós nos amássemos uns aos outros. Aqueles que não seguem a Cristo, aqueles que são maus, que são falsos mestres, odeiam-se uns aos outros. E esse é o retrato da impiedade, daquele que vive à margem de Deus, que vive à margem do reino de Deus. Esse é o retrato de muitos de nós. E por muitas vezes nós nos esquecemos que um dia nós fomos assim, que um dia vivíamos para nós mesmos. Quando está confrontando e está educando a igreja a viver de maneira digna da vocação e do chamado para ser discípulo de Cristo, ele não quer que nós nos pareçamos com os falsos mestres, porque os falsos mestres ainda são assim. E aqui cabe, né, a nós nos lembrarmos de quem nós éramos no passado, para que não haja um julgamento de condenação contra aqueles que ainda não se encontraram com Cristo de verdade. Muitas vezes na igreja nós vivemos com pessoas mais imaturas, que estão caminhando há pouco tempo no Evangelho, que não tiveram ainda a exposição e a transformação necessária que Cristo almeja para as nossas vidas. E nós olhamos para aquele irmãozinho e condenamos ele, porque eles ainda vivem para si. Isso é sinal de imaturidade ou sinal de impiedade? E nós precisamos nos lembrar que um dia fomos assim, para termos misericórdia dessas pessoas, para saber que elas precisam ser transformadas, para que possam parecer cada vez mais com Cristo Jesus. E precisamos analisar a nossa própria vida em retrato dessa descrição, para ver se nós ainda não somos assim. Porque muitas vezes nós dizemos para os outros que somos discípulos de Cristo, mas nós ainda nos parecemos mais com pessoas ímpias do que com os verdadeiramente discípulos transformados. E mais uma coisa que quando a gente olha essa lista a gente precisa estar atento. Só pode ser salvo
por Jesus quem reconhece que é pecador miserável e que não vale nada. Então essa lista também vai nos lembrar de que nós não somos nada de bom. Quando a gente olhar para as pessoas que estão no mundo e que são assim, o nosso papel não é julgar e condenar aquelas pessoas, mas é mostrar para elas, por meio da palavra de Deus, que elas precisam de um Salvador e que elas precisam ser diferentes, que elas precisam ser transformadas para que sejam sadias na fé, porque esse é o desejo de Paulo, esse é o desejo de Tito, esse é o desejo de Jesus, para que aqueles que se achegam a Cristo por meio da sua igreja sejam transformados e não vivam mais para si mesmos. Então o que Paulo está fazendo aqui com Tito? Ele está mostrando um público da igreja que era mau, que era perverso, que era ímpio, e está mostrando que Tito deveria formar crentes diferentes, que não se parecesse com aquelas pessoas, mas também que não se parecesse com os ímpios que estão do lado de fora da igreja. Mas, para lembrar também eles que os crentes que hoje são sadios, um dia se pareceram com aqueles que estão do lado de fora da igreja. E aqui chega a parte talvez mais importante do texto. Dos versículos de 4 a 7, Paulo vai nos relembrar. Veja que ele lembrou de coisas que a gente já sabe, que nós devemos praticar. Veja que na segunda etapa ele pede para que nós nos lembremos de como nós éramos no passado. E agora ele vai nos lembrar do processo de salvação que nos alcançou. Versículo 4: mas quando se manifestou a bondade de Deus, a bondade que nós cantamos aqui hoje, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele, Deus, nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele, Deus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele, Deus, derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós fazemos isso quando? Na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um grande memorial que nos recorda dessa verdade, a verdade do Evangelho, de como Deus nos alcançou para o seu reino. E nunca é demais lembrar da misericórdia e da bondade de Deus sobre a nossa vida. É interessante ver como Paulo escreve sobre a Trindade agindo para a salvação de todo aquele que crê. Porque ele cita o Pai, o Espírito e Jesus, nesta ordem, como Deus arquitetando e conduzindo todo o processo de salvação de um crente. Um Deus bondoso e salvador, que quer salvar a todos. E quando Paulo diz aqui que o seu amor, que lembrou da bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele não está dizendo que Deus ama a todos e que todos serão salvos, não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está dizendo é que o amor de Deus pode alcançar todos, e que o amor de Deus está disponível para todos. Quem são esses todos? Os crentes sadios na fé, que são obedientes, que são submissos, que não difamam e que praticam boas obras. O amor de Deus está disponível para essas pessoas, mas também para aqueles homens maus que precisam de salvação. O amor de Deus está disponível para todas as pessoas. Nós não podemos olhar para a rua e dizer: aquele cara é mau, larga ele queimar no inferno. Não, porque aquele homem pode ser salvo por Jesus. Nós não podemos olhar lá para o outro lado do mundo e pensar assim: os hinduístas, os hindus, os budistas, eles são maus, eles adoram outros deuses, eles estão longe de Deus e eles perseguem os cristãos. Imagina, os muçulmanos matam cristãos, então eles não merecem a salvação. Não podemos falar isso, porque o mesmo amor e a bondade de Deus que nos alcançou pode alcançar aquelas pessoas.
elas estão perdidas no pecado, estão cegas para a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos ter o nosso coração, um coração missionário, e que entende que a bondade e o amor de Deus está disponível a todas as pessoas. No prosseguir do texto, nós vamos ver que Ele, Deus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a primeira coisa, Deus, em sua misericórdia e bondade, quer alcançar a todos. E Ele faz isso, e Ele de fato transforma pessoas mediante, tendo como mediador a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Talvez na sua cabeça você pense assim, não, mas é por meio de Jesus, calma, ele vai chegar em Jesus. Mas essa foi a ordem que Paulo quis demonstrar, que primeiro Deus ama a pessoa, e que um dia o Espírito Santo pode entrar naquela vida e fazer morada naquela pessoa. E quando o Espírito Santo entra nessa vida, no lavar, e aqui indicando o batismo, tá bom? Na ideia de Paulo aqui, ele está representando que quando a pessoa aceita Cristo e ela confessa Cristo, qual é a primeira atitude que ela tem? Ela se batiza, ela quer se batizar, ela quer mostrar que é uma nova pessoa. Então, nessa indicação, quando há salvação de Deus nas nossas vidas, quem vem habitar em nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem duas atitudes aqui muito interessantes. Paulo usa duas palavras diferentes: regenerar e renovar. Um lavar, ou seja, o Espírito Santo, por meio do batismo, né, entendendo essa ideia de que a iniciação da vida cristã, o Espírito Santo passa a habitar na vida do crente e produz duas coisas: regeneração e renovação. E a ideia aqui são duas ideias mesmo. A primeira de regeneração, uma palavra usada para algo novo, para uma transformação radical. Uma das ideias é que quando a terra passou pelo dilúvio, depois do dilúvio ela foi regenerada. A terra foi regenerada. A regeneração fala de uma nova criatura, algo novo sendo formado. Então, no processo da salvação, depois do amor de Deus e o Espírito Santo entrando nas nossas vidas, nós passamos por um processo de regeneração e nos tornamos uma nova criatura. Ou aos dizeres de Jesus, lá em João capítulo 3, nós nascemos de novo. Nós não somos mais quem éramos, mas agora somos nova pessoa. Entende? Os falsos mestres, ímpios, os ímpios lá de fora, homens mortos em seus pecados, em seus delitos e seus pecados, e agora pessoas novas, novas criaturas, alguém que nasceu de novo, alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, porque a partir do momento em que o Espírito Santo habita em nós, nós temos vida em Cristo Jesus. E a segunda palavra é a palavra renovação, que traz a ideia de transformação, que é uma ideia ligada à santificação. O que Paulo deseja, e Paulo foi talvez a pessoa que mais falou sobre santificação, está aqui descrito nessa palavra de renovação, é aquela conquista diária que nós vamos tendo contra o pecado, para praticar boas obras, para sermos melhores do que éramos ontem. É aquele processo de renovação em que nós vamos passando dia após dia, pouco a pouco, e que vai sendo acrescentado na nossa vida para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Paulo está então lembrando-nos do nosso processo de salvação, que começa em Deus, por meio do amor e da misericórdia, que nos alcança e nós passamos a ser habitação do Espírito Santo, e o Espírito nos transforma em uma nova criatura, mas também nos transforma pouco a pouco, e nós vamos crescendo em santificação. Mas ele também vai nos lembrar no versículo 6, que ele, Deus, derramou sobre nós ricamente o quê? O Espírito Santo por meio de Jesus Cristo.
nosso Salvador. E aqui Paulo não descreve a obra de Jesus Cristo, mas nós sabemos a obra de Jesus Cristo e vamos nos lembrar da obra de Jesus Cristo na ceia, porque nós só somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, que morreu no Calvário para perdão dos nossos pecados, mas também que morreu no Calvário pelo perdão dos pecados de todos aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Ou seja, aqueles homens maus, aqueles homens ímpios, eles precisam aceitar a Cristo, ser a habitação do Espírito, como demonstração do amor de Deus em suas vidas. Por fim, ainda no versículo 7, ele vai refrisar que a fim de que, justificados por graça, e aqui é muito importante isso, faz menção da justificação por graça e não por obras, o que ele já tinha dito no versículo 4. No 5, ele nos salvou não por obras de justiça, e agora ele fala, justificados por graça. O que é a justificação? É aquele ato sobrenatural de Deus que nos transforma-nos em justos, em pessoas justas, diante do Pai. E essa justificação conquistada por Cristo, ela não é uma obra das nossas próprias mãos. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, fechando esse versículo 7, é que esse processo de salvação não depende de nós, porque começa em Deus, acontece pelo Espírito, por meio de Jesus, porque Jesus nos justificou de graça, não porque nós fizemos alguma coisa para merecer isso. Ou seja, aqueles homens, falsos profetas e aqueles ímpios, também podem passar por esse mesmo processo, porque não depende das mãos. E esse é um grande alerta para nós, e nós devemos nos lembrar disso com bastante frequência, que não somos nós que conquistamos a nossa salvação, mas a salvação é um dom de Deus, que a justificação não é porque eu sou bom nisso ou naquilo, não é porque eu faço certo isso ou aquilo, mas porque Deus assim o fez na minha vida. E isso é um motivo de grande glória a Deus, porque quando Ele faz isso, nós nos tornamos pessoas diferentes. E aí no versículo 7, ele diz que nós nos tornamos seus herdeiros, porque somos adotados como filhos. Todo aquele que crê se torna filho de Deus. Ou seja, se nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus. E se somos herdeiros de Deus, nós recebemos a mesma coisa que Cristo recebeu, que é a vida eterna. E nós então, vivendo essa vida, sabendo da obra da salvação de Deus nas nossas vidas, justificados pela graça, cheios do Espírito, nós podemos viver uma vida de esperança na vida eterna. E isso transforma radicalmente as nossas vidas. E deve transformar radicalmente as nossas vidas. E essa é a ideia de Paulo. É nos lembrar que a nossa salvação e a justificação é obra da graça, não da justiça própria. E que nós, como novas criaturas, precisamos viver uma vida diferente. Por causa daquilo que Deus fez em nossas vidas. E aqui é o fechamento. Esse é o link que Paulo vai usar para chegar no versículo 8. Acompanhe de novo comigo. Ele vai falar, fiel é esta palavra. Que palavra? A palavra do Evangelho, a palavra da salvação. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Então, visto que você, igreja saudável, é diferente dos falsos mestres, visto que você, que recebeu o Espírito Santo, que foi justificado pela graça, que vive na esperança da vida eterna, é diferente dos ímpios, você deve viver de uma maneira diferente. E esta palavra é verdadeira. Essa mensagem de salvação, ela é digna de ser transmitida, é isso que ele quer dizer. E você fale ousadamente sobre essas coisas. Era para Tito pregar o quê? Pregar o Evangelho, a sã doutrina,
a obra da salvação de maneira ousada para as pessoas que estão na igreja. Mas isso também serve para nós. Porque se nós não formos ousados em pregar a verdade de Deus, nós vamos ser ousados para quê? Ontem ali no campinho, né, Salatiel? Nós tivemos a oportunidade de falar para as crianças, e nós temos alguns aqui hoje, né? Falar sobre Mateus 5,10, que fala: bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, né? Por causa daqueles que pregam a justiça. Nós devemos ser ousados a pregar a mensagem do Evangelho, mesmo que formos perseguidos. Então, que a igreja saudável seja ousada em pregar a verdade de Deus, a mensagem da salvação, a mensagem de resgate para as pessoas más. Porque esse é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Que do início ao fim é pela fé em Jesus Cristo. A segunda coisa que Paulo fala aqui no versículo 8 é que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. E aqui Paulo vai voltar ao tema boas obras, que ele falou lá no começo do texto. Lembram que aqueles homens maus não estavam, eles eram desobedientes e reprovados em qualquer boa obra. Paulo falou que vocês estejam prontos a praticar boas obras, dispostos a praticar boas obras. Mas agora ele vai falar de forma diferente. Ele não quer que você esteja apenas disponível para praticar boas obras, mas ele quer que você se empenhe na prática das boas obras. E quando nós lemos a palavra empenhar, deve vir nas nossas mentes o quê? Algum tipo de esforço, algum tipo de desejo, algum tipo de cuidado por fazer isso. Muitas vezes os crentes em Jesus, eles acham que as boas obras vão serem produzidas naturalmente, que de um dia para a noite você vai acordar com vontade de fazer bem para as pessoas. De fato, Deus transforma o nosso coração, e essas coisas vão brotando no nosso coração, amém? Mas nem sempre é assim. Nem sempre praticar boas obras é natural e agradável para nós. Por isso, vem a ordem: empenhem-se na prática de boas obras. Não para que você conquiste algo, porque ele acabou de dizer que você não pode conquistar nada pelo seu empenho, pela sua justiça própria, mas porque isso, as boas obras, é uma demonstração de que você crê em Deus. Fazendo o contraste aqui, os homens falsos mestres não criam em Deus, viviam como se não crescem em Deus e não praticavam boas obras. Agora a ordem de Paulo é para que os que creem em Deus se empenhem em prática das boas obras. Nós precisamos viver de uma maneira diferente, porque nós temos a esperança da vida eterna. A vida eterna já está conquistada para nós. E quem foi aquele que mais praticou boas obras? Jesus. Viver em conformidade com o chamado de Cristo Jesus para as nossas vidas é fazer aquilo que Ele fez. Conforme está escrito lá na primeira carta de João, é andar nos passos que Ele andou. Conforme o livro de Atos diz que Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando as pessoas, expulsando os demônios. Essas eram as boas obras, pregando o evangelho de cidade em cidade. Em outra parte, Jesus vai dizer que naquele dia onde se separarão os bodes e as ovelhas, Ele vai dizer: você que deu um prato de comida para o necessitado, que deu um copo de água para aquele que estava sedento, vem, entra no gozo do seu Senhor. E aí os homens vão perguntar: mas quando fizemos isso? Quando você fez para qualquer um que estava necessitado. São práticas de boas obras. E as Escrituras no Novo Testamento estão recheadas de práticas de boas obras. E nós, como crentes em Jesus, discípulos de Jesus, nós precisamos nos empenhar em fazer essas coisas. Colocar em prática, de verdade, essas coisas.
por fim, ele vai dizer que essas coisas são excelentes para todos. Não é só para uma parte da igreja. É para todos. Boas obras são excelentes. Tiago vai falar sobre as boas obras. E de maneira nenhuma Tiago fala que nós somos salvos por boas obras. Mas o que ele diz é que ninguém que crê de fato em Cristo pode se abster de boas obras. Ninguém pode dizer, eu creio em Cristo e não praticar boas obras. Isso é uma hipocrisia, uma falsidade, uma mentira. E o que Paulo está falando aqui é a mesma coisa. Que é natural que os que creem em Deus façam boas obras. E que coisas são estas que são excelentes? E aqui Paulo está se referindo àquelas 4 primeiras coisas que ele falou lá no início. Sejam submissos às autoridades, sejam obedientes, não difamem. E sejam gentis, cordiais. Ou seja, trabalhem para o bom testemunho, para o seu bom testemunho como crente em Cristo Jesus. Essas boas obras não vêm de ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo que habita em nós, que é capaz de nos transformar, de transformar os nossos desejos, as nossas paixões e nos fazer cada vez mais conformados à pessoa de Jesus. E a gente podia ficar aqui um grande tempo falando sobre ideias de boas obras. Mas retomando aquela ilustração do início, da Flexboat, que diz lá, né, na sua fachada, aqui se fabricam os melhores barcos infláveis do Brasil. A ideia de Paulo para a igreja de Creta era que a igreja pudesse colocar na fachada do seu prédio, que naquela época nem existia prédio, tá bom, irmãos? Mas que a gente pudesse colocar aqui na fachada da igreja, aqui se fabricam os melhores crentes do Brasil. Se você quer fazer parte de uma igreja que tem esse slogan, e não vão copiar essa ideia, irmãos, mas se você quer fazer parte de uma comunidade que é marcada por crentes saudáveis, que vivem de maneira digna com a vocação que nós recebemos em Cristo Jesus, nós precisamos pôr esse texto em prática nas nossas vidas, nos lembrando da salvação que Deus fez em nossas vidas, nos lembrando de ser diferente daqueles que dizem ser de Deus, mas não são de Deus, e viver de uma maneira que mostra em quem nós cremos e qual a esperança que nós temos nas nossas vidas. Crentes salvos e restaurados se empenham na realização de boas obras. Esse é o resumo desta mensagem. Crentes salvos e restaurados se empenham na realização de boas obras. Então aqui 4 perguntinhas e 4 aplicações para a gente sair aqui com uma coisinha chacoalhando no nosso coração. Em primeiro lugar, você ainda vive em seus pecados? Você ainda vive para si mesmo? Se sim, se você ainda não experimentou o amor de Deus e a misericórdia de Deus na sua vida, se você ainda não experimentou o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo, hoje é um bom dia para você se arrepender dos seus pecados, daquela lista de pecados, da insensatez, da difamação, de ser desgarrado, de ser escravo dos seus prazeres. Se você ainda vive dessa maneira e não passou pela obra da salvação, você precisa se render a Cristo nessa noite. Você precisa ir no seu lugar e falar: Senhor, eu quero ser diferente, eu não quero viver do meu jeito, eu quero viver do seu jeito, Senhor. E nós vamos ter a ceia do Senhor, que vai nos lembrar mais uma vez Se você é uma dessas pessoas, você pode nos procurar o Alexandre, me procurar, né? Procurar o Rafael, procurar o Gideon, procurar o irmão Cláudio, procure alguém aqui da igreja, né? E fale sobre isso com essa pessoa. Agora, se você é salvo por Jesus, e acho que a grande maioria daqui como que você deve viver? Você deve viver de uma maneira especial. Como assim? Assim, acordar de amanhã e lembrar: puxa vida, eu estou garantido no céu, eu preciso me empenhar na prática de boas obras, eu devo viver para Deus,
Você não deve viver para o seu trabalho. Você deve viver para Deus. E você pode praticar boas obras onde você estiver. Dentro da sua casa você pode fazer uma ação de boa obra. Para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão. Você pode praticar uma boa obra para o seu vizinho. E boa obra muitas vezes é na hora da necessidade. Como o Rafael falou e orou aqui sobre o Rio Grande do Sul, né? Tem muita gente precisando de auxílio, de um copo de água, de um cobertor. Gente que perdeu tudo, que perdeu a casa toda e precisa reconstruir uma vida construída. De repente, do nada, precisa reconstruir a sua vida. Essas pessoas precisam de ajuda. E aqueles que creem em Deus precisam se empenhar em boas obras. Talvez aí uma oportunidade para que eles se converterem e para nós colocarmos a mão na massa. No seu trabalho você pode praticar uma boa obra, sendo obediente ao seu chefe, sendo submisso ao seu patrão, compartilhando a mensagem de salvação para alguém que está em sofrimento. O que a igreja precisa e o que é o desejo de Deus, o que é o desejo de Paulo para a igreja, o que é o desejo de Cristo para nós, é ver pequenos cristos ou cristãos andando por aí e fazendo as mesmas obras que Cristo fez. E você pode ser um deles. Que amanhã, ou na verdade que a partir de agora, quando nós sairmos daqui, isso possa estar inundando o nosso coração e nos dando uma nova motivação de vida, muitas vezes, para viver de maneira a demonstrar ao mundo que nós somos de Cristo. Jesus é o nosso modelo, e é por meio do Espírito que nós fazemos isso, não por meio da nossa justiça própria. Que o Senhor nos capacite a viver dessa maneira. E eu vou orar com vocês sobre isso. Amém? Senhor Deus, nós somos gratos por esta noite, gratos pela Tua palavra, Senhor, que é mais doce do que o mel, que é mais valiosa do que ouro puro, do que ouro de Ofir. Nós somos gratos pela sabedoria que vem da Tua palavra, Senhor, que é transformadora em nossas vidas, Senhor, porque nós não sabemos como viver. E obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo veio nos resgatar da maneira vazia que nós tínhamos antes de te encontrar contigo. Obrigado que por meio da Tua palavra, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, nós podemos viver de uma maneira diferente aqui neste mundo, mostrando às pessoas que nós cremos em Deus, vivendo a vida de Cristo em nós, e permitindo que Cristo viva a sua vida por nosso intermédio. Nos ajuda, Senhor, a nos empenharmos nesse novo estilo de vida. Nos concede graça, Senhor, nos dá ideias, que o Teu Espírito Santo fale conosco, como fazer, onde fazer, para quem fazer, e que essa chama não se apague, Senhor, nos nossos corações, mas que nós possamos ser renovados pelo Espírito a cada dia, para viver essa vida como discípulos de Jesus. Que nós sejamos ousados na pregação do Teu Evangelho, aqueles que estão perdidos, aqueles que são maus, aqueles que estão desgarrados, que vivem para si. Senhor, gera nos nossos encontros diários oportunidades de proclamar ousadamente esta mensagem, Senhor, para que nós sejamos transformados, mas para que essas pessoas também sejam alcançados pelo Teu Evangelho. Transforma-nos, Senhor. Começa em nós, começa nessa comunidade, Senhor. Nos enche, Senhor, do Teu Espírito. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.